Música, interatividade, informação. Malha Fina, na Rasga Web. Ivan Neves, convidado do dia. É o nosso convidado de hoje na bancada do programa Malha Fina. Hoje a nossa entrevista ao vivo é com esse super ambientalista, o Ivan Neves, que passou os últimos dias, junto com outros 9 ambientalistas, caminhando pela Ilha Grande. Olha, muitos foram os momentos de imagens lindas, maravilhosas, porque a ilha é linda e maravilhosa, sim, deslumbrante. Outras, então, onde o descaso dos governantes também foi gritante na mesma proporção. Exatamente. E ao longo desses 10 dias, aí a turma viu e presenciou esse paraíso. Agora, o que estão fazendo com ele? Aí entra a questão do tratamento do esgoto, sinalização das trilhas, fios energizados até mesmo para suporte em alguns momentos aí onde crianças que residem na ilha utilizam essas trilhas para ir e voltar da escola. São muitas coisas, mas a gente não vai encurtar aqui, passar a bola logo pro Ivan, dar um bom dia pro Ivan. Ivan, muito bom dia. Primeiro, te agradecer de público o material que você enviou pra gente, que a gente foi divulgando aqui também lá no Angra hoje, o Grande Tom. Foram imagens assim que repercutiram muito. Muito bom dia. E mais do que isso, né, Vladimir? A gente tem uma defesa intransigente aqui por uma Angra dos Reis muito melhor, né? Muito bom dia, Ivan Neves. Mais uma vez, um prazer para o Malha Fina receber você aqui na nossa bancada. Bem-vindo e bom dia, meu amigo. Bom dia, o ouvinte, quem está nos assistindo, né? Da Rasga Web, da multiplataforma. Bastante interagida nos 4 cantos da cidade e fora da cidade, entendeu? Elevando o debate, o conhecimento da população e dos frequentadores de Angra dos Reis, Renato, Vladimir, e eu agradeço a oportunidade de retornar à Rasga Web para poder interagir com vocês sobre o meu olhar, sobre a minha radiografia, sobre o que eu escrevi, aquilo que eu escrevo e assino, aquilo que eu comento é de minha responsabilidade. Né? Eu sei do cenário e também das consequências e sei também como ele encaminhar para as devidas providências dos órgãos envolvidos. Então é uma radiografia que ela tem a minha percepção sobre tudo aquilo que você consegue enxergar durante o nosso período, dando volta nos 4 cantos da Ilha Grande e trazendo informação para a população. Certo. Porque, assim, ainda se você colocar em termos de Angra dos Reis, são poucos os privilegiados que têm esse prazer, né, de conhecer a Ilha Grande, assim, como eu conheço. Eu não conheço a Ilha Grande a partir desse momento, eu conheço a Ilha Grande há mais de 35 anos. Pois é. Então eu conheço todos os problemas, tento contribuir, não é só alardear. A gente sabe que tem coisas que podem ser feitas de curto, médio e longo prazo porque a gente possa garantir que ela se permaneça como está. Pode ter certeza que você é um dos caras que realmente contribui muito para isso e muito por isso. Agora, Ivan, já começo logo te perguntando. E o Malha Fina é assim, né? Você já sabe, né? Aqui a malha é fina mesmo, né? Ivan, teve alguém do governo, alguém dos governantes, alguém enviado, algum técnico que tenha acompanhado essa caminhada na Ilha Grande para traçar essa radiografia ou não? Vocês foram por conta própria e o governo nem se envolveu? Não é uma iniciativa governamental. Eu sei que não, mas teve alguém que participou ou não? Ela não, tem amigos que são funcionários. Agora, eu tenho que registrar aqui que é uma expedição de voluntários. Sim. E é um grupo que são oradores, 2 são nativos. Sim. Da Praia da Tapera. Um é funcionário público, uma é educadora, né, de escola pública, né? Não tem essa responsabilidade naquilo que eu propago dos conflitos, dos problemas que eu encontro e que eu encaminho para os órgãos competentes. Sim, você está falando de voluntariados, ok? A minha pergunta então é bem específica. O governo se voluntariou e participou ou não? Não voluntariou. Ela tem uma dinâmica diferente, eu não entro no mérito do papel do governo. Certo. Eu sei que tem a atuação lá dos 3 entes, dos 2 entes federativos,
porque o governo federal é menos presente, mas o governo municipal e o governo estadual se fazem mais presente. Uma pela gestão do parque. O Parque Estadual da Ilha Grande é de competência do governo do estado, certo, do INEA. Certo. A responsabilidade de fazer a gestão, manutenção, manejo, cuidar, fiscalizar todos os problemas inerentes ao Parque Estadual da Ilha Grande. E a parte do município sobre o uso e ocupação e a logística e vários problemas na área da educação, da saúde, da cultura e dos problemas que envolvem toda a comunidade, da Enseada de Palmas até a Parnaioca, que é onde você... E 2 rios. Então essa gestão ela é muito mais forte, presente para a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis, e uma gestão muito mais focalizada no Parque Estadual de Ilha Grande. Renato. Ô, Ivan, uma coisa que tem que ficar certo para todo mundo, o título tão badalado que foi feito em Baku, lá no Azerbaijão, onde o pessoal de Angra, o pessoal de Paraty foi... Patrimônio, né? Pode ser perdido se não cumprir exatamente a questão do preservação, saneamento e outros investimentos que ficou claro. Então, tudo que foi construído a duras penas pode se perder se não tiver. E uma caminhada feita essa que você fez, traz uma radiografia de problemas que hoje já são concretos que tem que ser debelados, né? Sim, o sítio, primeiro que ele é benéfico para a população, que é um sítio misto, único do país, e que ele traz uma vitrine internacional entre Paraty e Angra dos Reis, e Angra dos Reis pela presença da Ilha Grande, e esse benefício e esse prêmio, esse reconhecimento da Unesco, ele traz também implicações no cumprimento de responsabilidade comum, porém diferenciado, de cada ente. Você tem os prazos para você cumprir com algumas obrigações. Você tem a questão de saneamento ambiental, você tem as comunidades tradicionais, você tem o tipo de turismo que você quer implementar, as infraestruturas e o que cada um tem que fazer. Então a gente sabe que a responsabilidade do município ela pode ser muito grande, mas porém ela tem que ser dividida entre os entes federativos, para que ela cumpra. O risco de perder é maior do que ganhar. Certo. Ganhar foi um privilégio, mas perder é muito mais fácil. Porque você deixa de cumprir metas estabelecidas dentro de um programa, dentro de um documento assinado. Porque ninguém assina coisa com os olhos vendados. Certo. Você assina, você está de acordo e você tem as metas que o município tem que atingir. E está sendo não cumprido o que, por exemplo? Se você analisar do ponto de vista, aí vamos falar da Ilha Grande, de saneamento, eu posso falar que a gente está zerado. Ai, meu Deus. Tá zerado. Cara, eu não aguento isso, cara. Eu não aguento. Eu vou parar, eu vou embora. Eu não vai embora não, que a gente tem que transformar. Vou não, porque eu quero transformar essa cidade aqui. Não aguento mais isso do jeito que tá. Uma coisa é certa, a gente foi N vezes ali no Abraão, quando você sai no cais principal, logo dá de cara com aquele pequeno rio ali, que aquilo tá sujo, está poluído. Do lado da Assembleia de Deus ali, outro, se você sobe ali quem conhece ali a Rua das Flores, você vê muitas vezes pequenos momentos onde o esgoto desce, gente. Não pode. As pessoas precisam entender o seguinte: a infraestrutura de saneamento, aí vamos falar de saneamento básico, né? O ambiental. Saneamento básico, o que é? É rede coletora. Ainda é da década de 90. O que nós temos hoje na Ilha Grande ainda é o saneamento básico da década de 90. Nossa, estamos falando de 30 anos atrás. Então, assim, de lá para cá, não mudou nada. Pode ter ampliado um pouco a coleta. Para tratamento zero. Não. E aí fizeram o interceptor. E você tem as comunidades que precisam ser mais assim aferidas. Por exemplo, você tem o Abraão, o Saco do Céu, Araçatiba e Provetá, que são os lugares mais populacionais. Sim. E existe uma produção de resíduo muito mais forte. Né? E tem lugar que está muito terrível. Por exemplo, Saco do Céu está com um problema seríssimo. Porque o problema de saneamento causa outros problemas na saúde das pessoas. Certamente. Na qualidade de vida.
seja do morador, seja do frequentador. Além do meio ambiente, as pessoas também são prejudicadas. E você tem o convívio da fauna e flora com o local que não tem saneamento. Então, assim, você gera um problema muito sério. E aí você precisa discutir com o município, e aí o Estado, a universidade, soluções mais palpáveis, mais exequíveis, do ponto de vista econômico e ambiental. Certo. Para poder equacionar essa pendência. E não é difícil. Recurso você pode administrar. Agora, soluções tecnológicas existem. Elas existem para poder ajudar. Basta que o poder público consiga sentar com os técnicos, consiga sentar com os entes federativos na busca da melhor solução. Porque assim, a gente não pode ter o atestado de incompetente diante de uma ilha grande. Não só da Ilha Grande, todas as ilhas e o continente. Quais problemas? A gente está falando em cima desse sítio. Vai, Renato, você. Uma das questões, o Ivan, Vlad, os ouvintes, pessoal dos grupos aqui ligados à Ilha Grande, todo mundo, tudo verde por aqui, no nosso WhatsApp pessoal também. Lembrando que você pode interagir pelo Instagram. Agora, um detalhe que chama atenção é o seguinte: qualquer empresário que hoje tem seu restaurante, tem seu empreendimento, tem sua pousada lá, não quer uma vala com esgoto ou qualquer outra coisa do lado. Então, não é jogar para o empreendedor a responsabilidade, mas é tentar buscar, porque a ilha é grande, mas ela tem suas limitações no que tange à questão do tratamento. E não é de hoje que a gente vê o governo falando: vamos fazer estação de tratamento, vamos fazer interceptor, vamos fazer o tratamento da água com qualidade. 36 anos falando 36 anos, cara. É demais. Então, desde o tempo do presídio que foi implodido, já tinha esse problema, né? A Ilha Grande você pode dividir ela com aumento de problema a partir da implosão do presídio em 1994. Ela a implosão do foi o divisor do presídio, ela é um divisor de água na expansão urbana. Na expansão. Então você tem uma expansão com uma infraestrutura precária. Certo. A infraestrutura não acompanhou a demanda. Então, e isso é responsabilidade da sociedade e dos entes federativos. Né? Não é só do poder público. O poder público é o executor. Não espere da sociedade que ela resolva todos os seus problemas. Então, o que acontece? Existem problemas pontuais que você pode resolver com tecnologia e com engenharia e recurso financeiro para você desenvolver no saneamento da sua residência ou do seu comércio a melhor forma de tratar o esgoto. Mas o problema é que, assim, isoladamente, as comunidades da Ilha Grande não vão conseguir resolver, porque o problema tomou uma dimensão muito grande. Perfeito. E o que significa isso? Que a expansão urbana, ela não parou. Então, se você pegar a Ilha Grande antes de 94 e hoje, nessa volta que a gente deu, eu posso para você falar que todas as comunidades estão passando por uma grande expansão. Seja de moradores, seja de outros moradores que estão vindo morar na ilha. Inclusive, pessoas de outros países. E isso aumenta a oferta, aumenta a demanda. E aumenta o esgoto também. É lógico que alguns com poder aquisitivo vão conseguir equacionar o seu problema. O problema é que quando o uso e ocupação do solo vai adensando, todas as construções vão se encontrando. Certo. E aí aquele que apresenta uma solução vai ter, porque quando o morador não faz o seu tratamento, ele vai passar com um cano debaixo de uma residência, de um comércio, de um curso d'água e jogar sem nenhum tipo de cuidado. E isso acontece muito. Eu até que falo assim, a característica de Angra e da Ilha Grande é você ver tubo de PVC de quase 20, 30 metros afastado da casa, sendo para jogar no curso d'água. Isso é uma característica dos moradores e de alguns comerciantes. Ele quer o esgoto distante da sua residência. Da residência e joga no curso d'água. E passa pelas trilhas. E passa pelas trilhas. E isso é perceptível. Isso não é só um olhar do Ivan. Muito bem. São 11h23. Estamos com o Ivan Neves ao vivo na bancada do programa Malha Fina. Em nome da Prado Motors, Box Rápido, Boutique e Vendas, Só Diesel Angra, conserto de turbinas, bicos, injetores e bombas, Supermercado Preço Ótimo, sempre com uma promoção especial para você. E Viação Senhor do Bonfim, você escolhe os caminhos e a gente te leva. Ô Ivan,
Cita aí, uns problemas da Ilha Grande, além desses aí que você já disse, como saneamento básico, como trilhas abandonadas. Não dá para fazer um turismo de trilha lá, né? O turista vai penar muito para fazer essa voltinha da Ilha Grande aí, né? Ou tá estruturado? Não tá, né, Ivan? Assim, olha, a gente tá muito atrasado em relação a alguns municípios. Seria genial um turismo né, de trilha, né, cara? Com várias. Não só a volta inteira da Ilha Grande, não. Pode fazer de ponto a ponto. Do ponto tal ao ponto A até o ponto B, sei lá, do ponto B até o ponto C, e você dorme uma noite ali, e daqui a pouco você anda mais um pouco e dorme outra noite acolá. Seria genial turisticamente isso, mas tá longe disso acontecer. Né? Se você trabalhar o turismo do ponto de vista de geração de trabalho e renda, ela é uma indústria inacabada. Sim. Ela só acaba a partir do momento que você degrade e torne um local inviável. Certo. Seja para o turista, seja para os moradores. Então, assim, a indústria do turismo ela tem condições de perpetuar por muito tempo você sabendo lidar com essa atividade. E porque não vai ter emprego para todo mundo. E o turismo tem uma capacidade. E o turismo de aventura, as suas diversas faces do turismo, você fomenta uma geração de emprego muito democrático. Por exemplo, o que eu mais me espelho, que é o turismo de aventura, que é a trilha, mochileiro, esses são os turistas desse período. A gente tem uma janela muito razoável no Brasil, que vai de abril a setembro, que é o turismo de montanha, que a gente chama. Sim. Então, esse turismo, ele é aguardado pelos trilheiros, montanhistas, aventureiros, para poder atingir a sua façanha de ir em vários lugares. Então, esse turismo, quando ele passa na Ilha Grande, ele é o mais democrático de todos, porque ele passa em todos os lugares. Pois é. E ele vai deixando divisas. Sim. Seja com as comunidades, bares, restaurantes, esse é democrático. Esse tem que ser muito bem cuidado. Todas as atividades têm que ser. Ok. Mas fases. Esse aí especificamente? Esse especificamente, ele é muito democrático. E dentro do conceito de turismo, esse turismo de base comunitária, aquele que você conhece as comunidades, conhece os moradores, a sua cultura, a sua identidade, você proporciona com que ele fique no seu local. E aí o que tem que acontecer gradativamente? É o aperfeiçoamento da oferta do serviço. Coisa que Paraty evoluiu muito. Seja na gastronomia, seja nos bares, seja no receptivo, né? Casa, hostel. Porque a internet, ela diversificou muito, cara, o turismo. E ela proporcionou até um descontrole para o poder público, porque ela saiu daquele modo convencional e hoje você chega a gente na Ilha Grande dos 4 cantos de todas as formas. E o poder público não consegue centralizar essas informações. Então, o que acontece? E eu defendo muito esse turismo democrático, porque, na verdade, se você conhecer o histórico da Ilha Grande, ele ajudou muito as comunidades da Ilha Grande, esse turismo de mochileiro e de trilheiro. Porque ele levou a divisa onde não existia a perspectiva. Sim. É diferente do que o turista que chega num transatlântico, por exemplo, e desembarca do transatlântico, pega ali o barquinho, vai até o Abraão, chega ali, almoça no restaurante do Abraão e volta para o navio. Esse que o Ivan está falando é diferente. Esse aí ele vai nas comunidades, ele vai passando e vai deixando divisas e vai interagindo com a cultura caiçara, coisa que o mochileiro, o aventureiro, esse tipo de turista ama. E ele volta. Esse turismo, ele sempre volta. E ele indica. Ele indica e ele é muito contemplativo. E ele tem baixo impacto. Baixo impacto. E tem um poder de gerar divisa sempre, porque quando sai um grupo, chega outro. Pois e isso é constatado em todos os lugares de unidade de conservação, que a gente está falando também de unidade de conservação de proteção, seja ela de integral ou seja ela de uso sustentável, que é onde as pessoas vão passar os seus... E geralmente é uma média de 1 semana. Ainda tem um prazo longo, né? E é um prazo longo. Esse do impacto econômico muito rápido, ele tem hora. Isso. Então o que acontece? A gente precisa garantir, aí sim, a mão do Estado, a iniciativa privada,
forneça meios de preparar essa população para o receptivo. Isso. Por exemplo, para conciliar com esses problemas dos trilheiros, coisa e tal, uma coisa que eu observo, e isso a galera da Ilha Grande, os moradores observam, a gente tem um problema na Ilha Grande com pescado. Você acredita que é mais fácil você comer um peixe no centro do Rio de Janeiro do que na Ilha Grande? Acredito. Não, eu tô rindo, mas é de nervoso, tá? Eu não tô rindo de nervoso. A demanda também do pescado mudou muito. É mais fácil você vender o pescado pro externo do que pro interno. É verdade. Porque é aquela história da oferta e da procura. Então, o que acontece? Você chega numa comunidade na Ilha Grande, senta no restaurante, você pergunta qual é o peixe que você tem. O cara, hoje eu não tenho peixe. Eu tenho aqui um filé, tenho uma carne. Aí você fica assim, pô, eu vou sair do... Pois é. Não, é como nós tivemos aqui entrevistados que falaram assim, impossível você comer, por exemplo, um peixe com banana no centro de Angra. Me diga aí o restaurante que tem. Talvez ou talvez outro, mas assim, como culinária tradicional caiçara de Angra, os restaurantes não existe. Ou seja, o turismo receptivo aqui na nossa cidade está muito aquém de uma capacidade profissional turística, tá? Nós estamos longe disso. Tem um outro detalhe aqui, Ivan, aproveitando aqui, você e o Vlad e os nossos ouvintes, o pessoal daqui da ilha mandou aqui a seguinte questão. Tem a PEC das ilhas, das praias, que impacta direto na Ilha Grande. E um outro negócio, quando você falou, é que o problema maior lá também, a questão da energia. Quando você falou, o cara tem um freezer, acabou. No tempo lá atrás do ex-governador Garotinho, o freezer... A geladeira era gás, hoje em dia é energia. Energia falta todo santo dia, se não falta todo dia, um dia sim, um dia não, e demora para voltar. Então, como fazer um turismo nesse sentido, se falta energia, falta isso, falta aquilo, e a trilha ainda tem um problema dos fios, que muita gente comentou, o fio ao alcance da mão. Fica complicado. Imagina se eletrocutar ou deu um acidente. Animais também podem morder, exatamente. Enfim. É muito complicado isso. Além da PEC, que lá em Paraty os caras estavam até falando aqui, os vereadores fizeram uma moção de repúdio à PEC das praias. Porque se fechar as praias todas, ou qualquer coisa nesse sentido, dia 26 agora de junho vai ter a discussão lá no Congresso, danou, porque Paraty, Angra, Ilha Grande vão ter sérios problemas. Né? Sim, olha, o problema da energia não é um problema que eu posso falar do ponto de vista de viabilidade para garantir o fornecimento, porque o continente também passa por picos e problemas. Sim, verdade. Então, o que acontece? E a iniciativa privada, aí a gente está falando de iniciativa privada, ela tem que ser competente para garantir o fornecimento de energia, porque ela cobra a eficiência do Estado. Então, a gente tem que cobrar a eficiência da iniciativa privada para garantir o fornecimento de energia. A Ilha Grande é um caso peculiar e particular do traçado dela. Então, o traçado da rede elétrica vai do Abraão até o Provetar. E ela caminha justamente pelas trilhas centenárias. Então, se você não quiser se perder na Ilha Grande... Segue o fio. Você não se perde na Ilha Grande. Agora, qual é o problema de algum determinado período do ano? Chega no período do verão, chuvoso, vento... sudoeste, as árvores, ciclicamente, elas caem, elas tombam. Sim. Né? E nesse trecho, o que acontece? Que eu fiz muitos registros. Muitas árvores caídas sobre a fiação. Então tem que ter uma manutenção. Então aí você tem duas questões. A manutenção da trilha, aí entra o corte e a poda, e ela tem que ser feita exatamente neste período. A gente está no período de manutenção da infraestrutura da Ilha Grande. Que quando chega o período de verão, e aí está todo mundo envolvido em fornecer, receber os turistas, esse serviço tem que estar sendo executado. Já tinha que estar sendo executado para diminuir o problema. Então, assim, não vai acabar. Mas ele pode ir para um caminho do zero. Pode mitigar, pode diminuir. E aí, o que acontece? A população hoje, ela depende da energia. Antigamente, quando você falou do lampião e de gerador, vale registrar aqui que tem 2 comunidades na Ilha Grande, na verdade 3, que ainda não têm acesso à energia elétrica, que é a Enseada de Palmas, o Aventureiro e Parnaioca.
que tem morador. Aí é gerador. Então assim, e em Palmas e Aventureiro, basicamente, tem aqueles comerciantes, moradores, que tem energia solar. Entendeu? E o custo-benefício é vantajoso, mas você tem que ter um recurso para você instalar. E fazer a manutenção periódica. E os outros moradores comuns, esse de baixa renda, esse não tem. Esse depende do Estado. Então, o Luz para Todos ainda precisa, com o Estado e com o governo federal, o Ministério do Meio e Energia, garantir que essas enseadas cheguem à energia. E que eles estudem a melhor forma de você levar energia nessas comunidades. Porque tem tecnologia, não vem falar que não tem não, porque tem. Dá para chegar e diminuir. Então o que aconteceu? E basicamente do Abraão até o Provetar, o comerciante, o morador ficou dependente. Então você saiu o gelo, né? Quem tem gerador consegue suprir um momento de falta de energia, mas o problema é que um gerador gera impacto também. Barulho. Óleo diesel. Óleo diesel. E é cara a manutenção. Isso. Uma coisa é você aguentar uma meia hora, até um dia. Uma coisa é quando falta energia, uma semana. Pois é. Então você tem várias perdas do produto, do cliente, do turismo. Então, assim, é uma perda econômica que causa muita frustração dos moradores. Ô, Ivan, tem pergunta aqui para você sobre... Porque vai acontecer agora aí, brevemente, o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande, né? Que é no Abraão. A última enxurrada que teve no Abraão foi um fenômeno, né? O que você tem? Você estava lá? Tava lá? Foi o dia que começou a trilha? A trilha. Foi no primeiro dia da sua trilha? Uma cabeça d'água. Foi uma cabeça d'água. Eu cheguei lá no Abraão no dia, no epicentro da cabeça d'água que formou no buraco da véia ali sobre porque a cabeça d'água ela forma na cabeceira dos cursos d'água. Então, o que aconteceu naquele dia de quase 2, 3 horas que provocou, e é repentino, ela é muito focalizada, ela não atingiu toda a extensão do Abraão, mas a parte urbana foi muito afetada, porque o volume de água que desceu é gigantesco. Ninguém segura. Vamos entender aqui, porque a tromba d'água é no mar e a cabeça d'água é nos rios, né? Exatamente. A chuva cai lá em cima no rio e vem aquele volume gigantesco e vem descendo com tudo, né? E isso é a cabeça d'água. E por vezes você não consegue detectar e mandar alerta para a comunidade. Não dá tempo. Porque esse fenômeno ele é muito perceptível. Ele depende de variáveis climáticas para acontecer. E não vem. É difícil quando... É mais fácil você fazer a medição das nuvens e prever chuvas. Agora, esse fenômeno, cabeça d'água, tromba d'água, é mais difícil, porque existem outros fatores climáticos que compõem a sua formação. E nesse dia, foram quase... E tinha ainda a maré alta. Nossa. Então, o que aconteceu naquelas 2, 3 horas no Abraão? O Abraão, a parte mais urbana, ela virou um piscinão. Certo. Que a água não tinha para onde descer. Maré alta, escorrer. Então, assim, toda aquela região ficou inundada e afeta principalmente pousadas e comércio. Claro. E o dano é sempre grande. Então, o que acontece? Aquele dia foi um atípico, porque eu peguei isso na primeira vez que eu fui no Saco do Céu, o mesmo fenômeno. No Saco do Céu, não, no Saco do Mamanguá. Aconteceu a mesma coisa, saí com sol, cheguei com chuva. Então, assim, são fenômenos que não dá para ver. Agora, a infraestrutura, ela tem que ser mais adequada. Agora, tem um problema muito sério, né? Você tá com parte urbana do município, da vila, e aqui em Angra não é diferente, que ela praticamente está paralela aos leitos do rio. E as consequências... Quase ali no nível do mar também. E no nível do mar. Então, assim... tem que ter muita engenharia para resolver esse problema. Muito obrigado, foi a pergunta da André Weber. Obrigado, André. Renato. O Ivan, uma coisa é certa, você fez essa caminhada, você colheu muito material, muita coisa a gente vai mandar lá para a Eni, a gente vai ajudar, instrumentalizou e pautou muita gente que está preocupado com a Ilha Grande. Quem não está preocupado só quer saber do Deus, bate lá, não quer nem saber. Agora, em algum momento, você acredita que
vai conscientizar governos, órgãos governamentais, tanto do município quanto do estado, para que tome algumas atitudes, porque se deixar, o troço só vai piorar. Não, sim, porque assim, existem determinadas demandas, Renato e quem está nos ouvindo, porque assim, problema pequeno, ele tende sempre a ficar grande. Claro. Se não resolver... Eu sou exemplo disso. Nenhum problema vai ser grande, ele sempre começa pequeno. E se você não consegue deter ele logo lá na gênese, você vai se transformar em bomba relógio futura. E o que está acontecendo na Ilha Grande, e aí no continente não é diferente, nas demais ilhas também não é diferente, é que a Ilha Grande o volume vai tomando proporção maior porque tem mais morador. Sim. Tá? É maior, é mais frequentado, é mais pesquisado, é que as pessoas buscam mais, né? Oferece muita coisa boa para os frequentadores, as pessoas se encantam pela Ilha Grande. Agora, e isso também vem atrás dos problemas. E o que a gente precisa diminuir? São que eles se avolume. E corrigir erros e equívocos é mais fácil. Não pode deixar ele se propagar. Então, e o poder público tem esse diagnóstico. A gente tem que... E aí tem um problema de ausência, de continuidade de trabalhos. Perfeito. E isso é um problema de gestão. Quando você não consegue dar continuidade a determinadas gestões que são assertivas para um determinado local. E aí o que acontece? Pintar de amarelo uma cor de um jeito, pintar de outro, e aí vai formando um Frankenstein. O que a gente precisa ter é uma gestão mais assim, mais resistente e resiliente dos problemas que contam com os moradores e comerciantes e seus diversos meios de influência e os poderes constituídos na tomada da melhor decisão. Contínua. Contínua. Não adianta, porque o meio ambiente está acima de qualquer poder público. Exatamente. Não é isso? Qual é o princípio da minha área, que é engenharia? Planejar, planejar, executar e fiscalizar. Esse é o princípio da engenharia. Nesse sentido, Ivan, tem aqui o Paulão, ele disse que mora no Parque Mambucaba e ele disse que um exemplo gritante que pode ser da Ilha Grande, disse que conhece bem, Tairituba, que é muito similar a algumas praias da Ilha Grande. Tairituba foi uma guerra lá para conseguir a questão do saneamento, conseguiram convencer o cara que tem o barzinho na beira da praia, que todo mundo vai, o cara que tem a pousada e fez a estação de tratamento para despoluir a praia, para ter uma organização dos barcos, tudo isso. E na Ilha Grande a única coisa que não tem é o carro, o resto é tudo similar. E ele chama atenção aqui para outra coisa. Muitos empresários só estão preocupados com o verão. Então ele não quer nem saber o que vai acontecer depois, que a captação de recursos é o que interessa a ele, é o capital pelo capital. Só que ele lembrou aqui no final que ninguém vai para um lugar que está totalmente poluído, sujo e mal cheiroso. Pois é. Quando vai comer um peixe. Não, exatamente. Então, assim... Ele falou aqui, o filé que vende lá é filé de panga, não é linguado não. Eu fiquei... Falaram aqui pra gente na bancada, o filézinho de panga você até encontra. Nada contra a culinária chinesa, pelo amor de Deus. Mas nós estamos em Angra dos Reis, cara. Isso aqui é peixe com banana, aliás, todo tipo de peixe, né? Eu fiquei bravo no comércio, e aí foi no Abraão uma vez, que o cara teve a petulância de me oferecer panga. O cara quando olhou minha cara, meu amigo, o cara quando olhou pra mim... Não tô em Angra. Você me desculpa, meu camarada, você pode enganar um turista desavisado. Mas aqui não. Ô Ivan, quantos quilômetros vocês andaram? Quantos quilômetros tem para dar a volta na Ilha Grande? A Ilha Grande, na sua totalidade, ela tem 193 quilômetros quadrados. Não, tô dizendo de trilha. Total. Tá, perímetro, Então né? a gente andou praticamente, no Bojo, que tem 3 trechos que a gente não colocou na somatória, deu em torno de 130 quilômetros. Caramba, 130 quilômetros. E o vídeo nosso, que totaliza 111, é porque esses trechos que nós fugimos do roteiro, porque as pessoas ficam esperando, você vai fazer outra aventura. Sim. Foi quando eu fui tentar localizar do Provetar, existia uma trilha antiga do Provetar até a Praia dos Meros, Sim. costeando. Sim. Então, assim, a gente andou mais ou menos quase 3 horas e dá em torno aí de uns 10 quilômetros ida e volta para tentar achar essa trilha. A gente achou...
não foi nem a metade dela, porque do Provetá até a Praia dos Meros pela trilha dá em torno de 4 horas. A gente achou 1h30, quase a metade. E o restante está fechado. Então, assim, se a gente colocar... E aí alguns outros lugares que a gente frequentou que não entraram na somatória. Porque às vezes você pode ir no Mirante, você pode ir para a Gruta do Acaiá. Por exemplo, o pessoal da Praia Vermelha, eles ficam muito tristes, porque a Praia Vermelha ela não está no roteiro das trilhas. Sim. Eu falo até com uma amiga que mora lá, que ela fica muito assim, se você não for de barco lá, ou para a Gruta do Acaiá, você não passa pela Praia Vermelha. Que quando você chega na Araçatiba Pequeno, você vai aproveitar. Sim. E tem a trilha da Praia Vermelha. Então, assim, o trilheiro ou mochileiro, ele só vai na Praia Vermelha quando ele cisma de ir na Praia da Gruta. Ou quando o barco não consegue fazer a curva. Porque já aconteceu comigo, tá? Eu ia pro Aventureiro, não conseguiu fazer a curva ali na ponta da Ilha Grande, voltou, deixou a gente na Praia Vermelha, não fizemos Praia Vermelha, aproveitar Aventureiro. 6 horas de trilha, só que o detalhe de se fazer uma trilha na Ilha Grande é o seguinte, ela não é linear. São subidas, amigo, infinitas. Exatamente. E quando você olha aquela subida que não acaba nunca, tem uma curva lá em cima, lá acabou. Aí quando você faz a curva, não, é outra subida. Você vai subir mais ainda. É uma coisa surreal. E longas. E aí o que acontece? Ainda tem a cargueira que você tem. Ainda tem a carga. Então o que acontece? São coisas... Agora, nessa expedição, eu fiz uma coisa que há muito tempo eu tentei fazer e não havia feito. Que foi o registro, cara, que é uma coisa que pra mim eu não sou muito da área de religião, assim, que é registrar a quantidade de igrejas cristã na Ilha Grande. Eu já sabia. Isso eu ia te perguntar, a respeito de um eventual turismo de aventura religioso. Sim, teve um projeto em Angra que defendeu isso, cara, mas não foi pra frente. Não vai pra frente, você vê uma coisa linda, genial se fazer um turismo de mochileiro, de trilheiros na Ilha Grande, só pra passar pelas capelas, pelas igrejinhas, né? É uma coisa assim maravilhosa. Agora eu te pergunto, cadê isso, cara? Eu falo pra você que é um dos maiores turismos do mundo. Também acho. O etno mas pra Angra, meu amigo, esquece. Eu já acompanhei, porque quando foi feito, eu conheço os atores que tentaram desenvolver, eu acompanhei, fiz parte das reportagens sobre essa constatação. É um turismo imperceptível, porque esse turismo ele não fala com ninguém. É um turismo rico. É de gente que faz isso nos 4 cantos do mundo. Ele se repete ano a ano e só tende a aumentar. E esse registro das 12 capelas, 12 igrejas, ao longo da Ilha Grande, sempre foi um desejo meu pessoal. Porque não é fácil, você tem que estar em vários lugares, você tem que ficar atento. Então, assim, e elas são muito padronizadas. O que difere só é a de Dois Rios. Mas no restante, todas elas são muito parecidas na arquitetura. Sim. Algumas, a maioria preservada, talvez com o apoio das paróquias, da comunidade e principalmente das comunidades. E algumas que não estão com o estado conservado, manutenção em dia, é porque está... Abandonado. Tudo abandonado. É a cidade do abandono. Renato. Para fechar, é só para deixar claro que muita gente fala só no caminho de Compostela, que vai fazer aquilo. Mas aqui não é de hoje que eu tive conversando já com alguns empresários, inclusive do turismo. Mas não aparece ninguém para falar. Claro, se você não falar que tem, o cara não vai ter bola de cristal para saber. Sim, exatamente. E mais do que isso, Ivan, eu acredito que junto com esse grupo que você fez, a gente teve a possibilidade de trazer, pelo menos para alguns segmentos, essas informações super diferenciadas. Que a gente chovendo molhado é muito fácil. Agora, fazer diferente com o teu apoio, a gente conseguiu trazer uma discussão e isso vai ter vários outros frutos, não só de saneamento, mas também de energia, sinalização de trilha
entre outras questões. Muito bem. Ivan, vamos supor, eu tenho a maior preguiça de caminhar, não quero saber esse negócio de trilha, não, isso aí não é para mim não, mas eu gostaria de fazer sim a volta da Ilha Grande, porém de barco. Então você que andou lá a pé, como está a situação dos cais, dos decks? Existe essa possibilidade ou também é um devaneio, é um sonho nosso? Não, você sabe que a logística da Ilha Grande passa pelos cais, não tem jeito. Se você quiser falar de infraestrutura e logística, o cais é o ponto de ônibus que a gente tem no continente. Certo. Então, assim, e isso é uma peleja dessa comunidade. A manutenção dos cais. Cais. Aí você tem o cais de concreto, que é propriamente o convencional, e vocês têm o SPI, de madeira. Então, ambos têm manutenção diferenciada. Certo. Então, se você pegar o cais do Abraão, aquele da barca, vou colocar a barca. Aquele cais ali ele tem mais de 100 anos. Ele acompanha a história da Ilha Grande. Assim como os caminhos da Ilha Grande, que eles intercalam entre si e conecta toda a Ilha Grande, aqueles caminhos eles falam de muita história. Não só cultural, histórica, ambiental, mas fala de passado. Uhum. Então, assim, e isso tem que ser compreensivo e compreendido como política pública. Você manter as trilhas, você dar acessibilidade aos moradores e você ter como as pessoas chegarem nesses lugares. E os cais, eles passam rigorosamente por algumas manutenção. Boa parte deles estão assim, aquém. Vamos colocar aí um local que demanda muita manutenção, Aventureiro. Por exemplo. O Aventureiro sem o cais, quem conhece o Aventureiro, e eles passam por pelejas gigantescas lá. Uma que o mar lá não é um mar... É um mar mesmo, né? É um mar. E mar aberto, quando né? tá bravo... tá bravo mesmo. Então, assim, exige uma estrutura muito grande e firme do cais. E aquele cais ali é o receptivo do aventureiro. Certo. Seja para o morador, seja para o turista e também para a questão de resgate. Também. A Defesa Civil, quando ela faz resgate, ela precisa contar com os apoios náuticos. Então, assim, a manutenção ela tem que ser constante. E boa parte dos cais, eles estão com problema. Seja no mar e seja nas travessias. Eu vejo uma comunidade, por exemplo, Matariz. Matariz está com um problema seríssimo lá de cais e de passarela. Grave. Pronto para ruir. E eu vi alguns cais de manutenção, porque a demanda ela é muito grande, mas é necessário uma gestão que torne essa manutenção, que eu acho que é obrigatória. Ou seja, a resposta é não, né? Não está pronto, não está preparado para fazer a volta da Ilha Grande de barco, parando nos cais, parando nos piers, não vai rolar também. Ivan, ainda sobre a trilha, estamos na reta final, né? Faltam 9 minutos, enfim, né? Não sei se provavelmente a gente vai até o fim com o Ivan aqui. Choveu, não dá para fazer trilha, né? Olha, tá impossível, né? A indicação de fazer trilha, e aí a gente tem que falar como experiência, a indicação de fazer trilha não é no período de verão. É lógico que tem gente que faz, eu já fiz, né? E a gente sempre indica para fazer trilha nesse período onde a chuva menos. Ela é menor e proporciona um prazer muito maior, e bem melhor, e mais vantajoso. Você andar sobre a biodiversidade, sobre o bioma Mata Atlântica nesse período é muito mais agradável que no calor. No calor você forma uma cachoeira no seu corpo. Exatamente. Então a gente tem algumas técnicas que a gente consegue socializar com as pessoas para ela não transformar a trilha num desprazer. Num desprazer. E nunca mais voltar. Não gostei, claro, passou um maior perrengue, né? Eu ouço muita gente falar, não siga um trilheiro. Não, porque você vai... Enfim, mas assim, pra gente que não consegue ficar sem trilha, e as pessoas vão com a gente consegue garantir um passeio mais prazeroso, porque a gente tem outros olhares. Certo. A gente não vê só aqueles 4 dias do ponto de vista, eu atravessei. A gente tem o contato, e o que a gente pode levar de positivo também, e trazer de positivo. Ivan. E tem, só para... E uma coisa que eu queria complementar nessa questão das trilhas da Ilha Grande, e é bom que isso esteja bastante entendido no município de Ramos, a riqueza histórica cultural que nós temos nessa cidade dos antepassados. Pois é. E que elas têm que estar na memória dos frequentadores, da população, que ela é um bem em si, histórico-cultural e econômico.
para poder gerar outros tipos menos impactantes de turismo. Estamos longe disso. Que é o turismo de base comunitária. Então, assim, andar pela Ilha Grande, além da beleza cênica, do bioma da Mata Atlântica, você tem história que aqui o nosso município carrega. Antes do período da colonização oficial, das outras etnias que moravam aqui na nossa Baía de Angra dos Reis, né, e aquelas que chegaram com o advento da colonização. Então, o que acontece? Os caminhos da história, as trilhas da Ilha Grande, ela conta muito sobre a Ilha Grande, sobre quem fomos e ainda quem somos. Para fechar, então, a gente grifa que hoje é o dia da colonização japonesa. O Vladimir abriu aí o nosso Malha Fina com isso. A colonização japonesa no Brasil e a colônia, a participação nipônica na Ilha Grande foi fundamental na questão da pesca. Tem várias e várias lá que o pessoal chama fábrica de sardinha. Não é a fábrica de sardinha, sardinha não é fabricada, mas a industrialização do pescado é fundamental. 2, que a gente tem uma defesa muito grande dos guias de turismo. Vai fazer trilha, chama o guia. Tem que ser cara que realmente conhece. Porque a gente está cansado de informar, não só aqui na Rasca, mas em outros espaços também, que o turista desavisado saiu, vou subir o pico do Abraão, do Frade, do Abraão, qualquer lugar. E o cara vai sozinho, se perde na mata, dá uma mão de obra, vai o bombeiro, aí é um troço muito complicado. Falando em sozinho, tem eremita vivendo na Ilha Grande, Ivan? Você encontrou algum lá? Diz que tem, cara. Foi um privilégio, diz que tem, nessas mesmo? Aventuras... Tem mesmo, cara? Nessas aventuras a gente consegue... Eu voltei com outro olhar ainda mais feliz do que eu fui presenciar lá no Provetar. Eu quebrei até um preconceito meu em relação ao local. Logo no Provetar, que é super populoso. Exatamente. Tem eremita lá. Com um olhar muito restrito. Sim. Mas dessa vez, por ter ficado um dia no Provetar, eu tive condições de explorar outros caminhos. E essa tentativa nossa de localizar essa trilha até a Praia dos Meros fez com que a gente encontrasse uma história viva da Ilha Grande de mais de 70 anos. Uma família ligada ainda à família do Antônio Osório, que é talvez uma das maiores referências da Ilha Grande no aventureiro. Quem conhece uma reportagem do Globo Repórter, ele aparece nesse filme falando da sua saga. E ela é muito ventilada nos 4 cantos da Ilha Grande, o quão famoso foi o São Antônio Osório. E esses 2 irmãos vivendo nesse local isolado, que é o sítio da Costeirinha do Provetar, a gente achou por descuido, uma sorte, sem querer. A gente estava atrás de água, que a gente não levou cantil. A gente estava atrás de água, o meu amigo Fábio, que me acompanhava, ele viu um clarão e subiu e viu essa casa de pau a pique. Nossa. E viu água. E eu gritei da parte de baixo, dizendo se tinha água. E aí eu ouvi uma voz, né? Qual casa que não tem água? Foi a deixa. Aí vocês foram lá. Aí você foi lá. A gente subiu, cara, eu falei assim, cara, eu não acredito. Os caras naquele costão ali estão morando ali há 50 anos. Eles são história viva. Nossa. E o avô deles é irmão do São Antônio Osório. E eles são de família nativa da Ponta do Sururu, em Lopes Mendes. Uau. Então a gente foi ficar ali 1 minuto, a gente ficou quase 2 horas e 3 horas. Você está falando de pontas extremas da Ilha Grande, né? Extrema da ilha. Eles são da comunidade de Lopes Mendes. Caramba. Para quem não sabe, Lopes Mendes e principalmente a Parnaioca já foi a maior população da Ilha Grande. Sim, já foi. Que hoje é o Abraão. Sim. Então aquelas comunidades ali, Caixadaço, Lopes Mendes, Santo Antônio, Parnaioca, Aventureiro, eles tinham uma comunicação de comunidade ali muito antiga. E encontrar o seu Tatá e o seu Luiz ali, naquela costeira, naquelas condições, naquele modo de vida deles ali, integrado ao ambiente natural, para mim, primeiro que eu abri a autorização do registro fotográfico e também da escrita. Que conforme ele foi contando a história dele, ele contou a história do presídio, a história das fugas, a história da fuga do Escadinha. O cara tem tudo vivo.
Os enfrentamentos que eles teve com o pessoal do avião que caiu com ouro na Praia do Sul. Essa história é clássica. Clássica. A maconha da lata. A lata. Ih, muita lata lá na ilha. Então, assim, eu tava com um cara vivo ali contando a história pra mim e eu não pude fazer de rogado e fui emendando a conversa e anotando tudo que eu pude anotar. Antes de eu passar pro Renato, eu queria perguntar pro Ivan, porque é uma questão também de segurança para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, que tem um interesse em fazer trilha na Ilha Grande. Pega celular lá? Tem sinal de celular o tempo todo? Vocês conseguiram isso o tempo todo? Assim, poucos trechos da Ilha Grande você não tem acesso à internet. Certo. Que então, bom. assim, até porque nas comunidades hoje, pela tecnologia, se você não tem na trilha, você vai ter num bar, vai ter numa pousada, vai ter num hostel e vai ter no comércio do pessoal. Não, eu digo na trilha mesmo, quando você tá no meio do mato mesmo, né? Se você pegar, aí vamos colocar aí do Provetá para Dois Rios e Lopes Mendes. O acesso ainda não é total. É muito difícil. Você tem que estar numa parte mais alta da Ilha Grande, ou o Pico Papagaio, ou o Pico da Pedra d'Água. Mas aí você está falando da parte de trás, né? Estamos falando de trás. Então, assim, a parte agora, da frente na tem parte mais. continental, voltando aqui para o continente, praticamente toda a extensão dela, o sinal da internet. Isso é uma informação importante. Renato, para a gente fechar, vai lá. A gente agradece muito, Ivan, não só a você, mas as outras 9 pessoas também que estiveram. Ninguém faz nada sozinho. A todas as pessoas que de uma forma ou de outra contribuíram, e a gente tem certeza que esse legado você teve uma oportunidade ímpar para trazer essas informações, socializar aqui com a gente, e a gente vai buscar aí usar todo esse material riquíssimo que você coletou lá da melhor forma possível, porque a gente ama e quer a Ilha Grande com desenvolvimento, mas preservada e sem perder o título, que é fundamental. Tá mandando um abraço aqui especial pro trilheiro. Quem é? É o Pedro Neves. É seu parente, seu irmão? Grande Pedro. Ivan Neves, seu sobrinho, tá mandando um abraço para você aqui. Tem muita gente mandando aqui. Muito. O Ivan é muito querido. Ivan, os microfones e as câmeras da Rasca Web do programa Malha Fina são seus aí. Manda 2 minutos aí com as suas mensagens finais, por favor, que já estouramos o tempo. Bom, primeiro que eu quero agradecer esse espaço generoso da Rasca Web, do programa Malha Fina aí, vocês, esses ouvintes, ou quem está nos assistindo, que são exigentes na qualidade do debate, na qualidade da informação, esse privilégio de divulgar a minha radiografia sobre essa expedição nos 4 cantos da Ilha Grande, a minha percepção, e também encaminhar para soluções. Né? E fazer parte delas também, porque eu participo de conselhos, participo de gestão, participo de entidades ambientalistas. A gente não faz só do ponto de vista do denuncismo, mas também propor soluções execuíveis. Então, assim, estou falando de um local que eu moro, né? Angra dos Reis, e um local que eu adoro frequentar. Eu quero o bem para a Ilha Grande, para a comunidade, para os comerciantes, para todas as ilhas, Ilha da Jipóia, a Ilha da Caeira, a Ilha Comprida, onde tem morador. É preciso os moradores de Angra dos Reis atentar essa percepção que morar na ilha, morar numa área afastada, tipo nos sertões das montanhas do Parque Nacional da Serra da Bocane até a da Serra do Mar, envolve outros olhares, outras oportunidades, outras logísticas. E eles precisam de muito apoio. Né? Você frequentar esses lugares, você respeitar esses lugares, você levar mensagens positivas, ele contribui. Isso diminui também o silêncio deles. Eu falo, tem gente que mora na Ilha Grande, por exemplo, um outro local que eu dessa vez eu tive o privilégio de encontrar, foi uma família muito antiga da Freguesia de Santana, e que antes morava na costeira e hoje estão morando na parte alta, que lá tem a Freguesia de Santana, do leste e do sul. Sou Orlando Silva, que é um nativo de Freguesia de Santana. Aí você olha lá aquele vazio, que hoje é de uma propriedade particular, esses moradores são invisíveis. Como que eles sobrevivem? Eles têm as suas plantações, quando chega turismo lá, eles levam as coisas para as praias. Então, assim, quais são as condições dele? A gente tomou água na casa de São Orlando Silva e tomamos um café. Então, o que acontece? E essas pessoas, elas precisam entrar no mapa da existência da Ilha Grande. Porque eles têm muito a dizer. Então, assim...
Eu fico muito feliz dessa oportunidade de socializar com vocês aqui toda a minha impressão. E lógico, e vamos torcer. Turismo consciente diminui problema. Exatamente. E evita área sucateada. Muito bem. Recebemos o Ivan Neves mais uma vez na bancada do Malha Fina, super ambientalista, trilheiro, sabe tudo da Ilha Grande, deu mais uma aula pra gente aqui, graças a Deus. Muito obrigado pelas suas informações, pela sua experiência compartilhada aqui no Malha Fina. Gente, a gente também agradece, né, a todo mundo que nos acompanhou aí. Voltamos amanhã no Malha Fina a partir das 10 horas da manhã.